Olá, queridos ouvintes, estamos chegando com mais um Respira Cultura, podcast produzido pelo Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade. Lembrando que vocês nos escutam pelo blog da redação em urgs.br/destaques rádio, no Lumina Podcasts e nas principais plataformas de streaming. Eu sou Liz de Bortoli e hoje participam do programa as jornalistas Ana Laura Freitas e Mariana Cirena e o jornalista André Grassi, que nos trazem projetos e discussões na área das artes cênicas e uma homenagem a John Lennon, que faria 80 anos hoje, 9 de outubro. Boa tarde. Hoje completa a segunda semana consecutiva de dias chuvosos e ventos intensos na capital e região metropolitana de Porto Alegre. O céu escurece subitamente e os ventos chegam a 180 km por hora. Será que o tempo quer nos dizer alguma coisa? As compras de pequenas porcelanas... Olá, colegas e ouvintes, aqui é Mariana Cirena falando. Como tantos eventos culturais neste ano atípico, a Mostra Anual de Teatro Universitário da URG está diferente. Acabamos de escutar um trechinho da peça 8, que estreou nessa semana dentro da programação e segue em cartaz durante esse mês. Só que a estreia não foi na Sala Corpo Santo, o espaço tradicional da mostra até o ano passado. Foi sim nas redes sociais do projeto Teatro, Pesquisa e Extensão do Departamento de Arte Dramática. Desde 2003, o projeto movimenta o Campo Central da Universidade com temporadas de espetáculos feitos pelos alunos do Instituto de Artes. Com a pandemia, toda a programação deste ano foi reinventada para o ambiente online. Nesta semana, eu conversei com a professora coordenadora do projeto, Inês Marocco. Ela contou que a seleção de peças foi feita no ano passado, ou seja, a expectativa era de que elas fossem apresentadas na sala de teatro. Vamos ouvir um pouco sobre como foi esse processo. Para a mostra desse ano foi feita uma proposta de curadoria. Nós convidamos a jornalista Michele Rolim, que é também curadora e que tem participado de diferentes festivais, não só como curadora, mas como crítica. E convidamos ela, trabalhamos com ela o ano inteiro sobre a questão da curadoria. A partir de todos os espetáculos inscritos, né, nós delineamos linhas, né, nós desenhamos o festival, a mostra. Em relação à pandemia, né, a gente ficou aguardando, né, que a universidade, que a pandemia passasse, que a universidade abrisse, né, os seus prédios, que a Corpo Santo fosse aberta e tal. E a gente estava prevendo que a mostra começasse em maio, a mostra presencial. Quando chegou maio, a gente viu que a coisa não ia andar e que ia longe. Aí a gente resolveu que iríamos apresentar a mostra online, né? Que ela passaria a ser online. Tivemos uma reunião com o grupo, né? Com os representantes de cada grupo, e eles toparam. A mostra se organiza em torno de vídeos com registros das apresentações presenciais, gravadas antes do distanciamento social, e com experimentações audiovisuais dos grupos. Eles são estreados nas quartas-feiras, ao 12h30 e às 7h30 da noite, no YouTube, Facebook e Instagram do projeto, e ficam disponíveis nessas plataformas. Parece que o teatro saiu das salas de apresentações e entrou nas nossas casas. Essa adaptação não foi simples. Lidar com a tecnologia e com o vídeo foi novidade tanto para os grupos de alunos quanto para a equipe organizadora da temporada. A professora Inês Marocco compartilha conosco algumas reflexões sobre os resultados da iniciativa e sobre o próprio teatro nesses tempos pandêmicos. Quando a gente faz teatro presencial, o motor é a criatividade, é a imaginação, né? E agora mesmo que seja de uma forma virtual, né? Nós também estamos exercitando a criatividade e a imaginação, né? Eu acho importante que o TPE tomou essa dianteira, assim, de se transformar em mostra virtual. Está tendo uma resposta super positiva. Os trabalhos estão realmente muito bons. Os alunos estão se revelando, assim. Enfim, tá nos surpreendendo essa mostra, assim. Acho que a gente tomou uma decisão super acertada, né? E em relação, assim, como que a gente está lidando, né? Na real, assim, o teatro,
esse teatro virtual não é um teatro, na real, né? Isso é outra coisa. Todo mundo está falando assim que é difícil, né, definir o que a gente está fazendo, o que está sendo feito, né? Porque tem uma... O teatro sempre foi meio... Como é que eu vou dizer? Nunca soube lidar muito bem com a tecnologia. Até se usa, né? Mas atualmente se usa muito mais a tecnologia, mas a tecnologia sem o ator ao vivo, assim, é uma coisa meio complicada, meio nova, né? Então fica difícil definir o que está sendo feito hoje, né? Mas é o que é o que é possível, né? E de uma certa forma está se exercendo a criatividade, né? E isso é muito importante, não se está parado, não se está esperando que a pandemia acabe para voltar ao sistema presencial. Eu acho que isso é muito importante, acho que não dá para esperar, eu acho que temos que reagir, resistir, né? A mostra conta com o apoio da ProPesc e da ProRest. A URGS TV também é parceira. Oito, que estreou nesta semana, é o quarto espetáculo dos 7 que compõem a programação. Conversamos também com a Lara Vitória, uma das integrantes do grupo que criou a peça em uma disciplina do curso de teatro. Ela nos fala um pouco sobre o tema da produção, o tempo. O processo de montagem, na verdade, era uma grande pesquisa, assim. A gente queria nos desafiar a fazer uma montagem com um roteiro original nosso, baseado em improvisações e jogos tratados na cadeira. E foi assim, nós definimos vários temas, fizemos vários tipos de improviso e também sempre mantendo aquela pergunta, o que é relevante falar pra gente nesse momento? E uma coisa bem ampla, mas que também pode ser muito pessoal, foi o tempo. Então, na verdade, essa foi a única definição do início dos nossos ensaios, né? Tempo, essa era a palavra que a gente tinha. E disso saíram várias esquetes e cenas em volta do tempo. E a gente foi, na verdade, descobrindo a complexidade disso durante o processo, né? Respira Cultura. Oi, colegas e ouvintes. Ana Laura agora aqui falando. Pois é, Mari, a pandemia impõe uma reinvenção dos nossos modos de vida e, particularmente, das formas de fazer e consumir arte. E entre as artes da cena, talvez o teatro seja mesmo o mais afetado. São muitas as discussões sobre como fazer teatro no ambiente digital e mesmo sobre se essas experiências podem ser chamadas de teatro ou se configuram uma outra e nova coisa. Eu, nessa semana, conversei com o diretor, ator e pesquisador Ricardo Zigomático, que é aluno do curso de licenciatura em artes cênicas aqui da URGS. Ele é um dos integrantes do Teatro Sarcáustico, um grupo bastante ativo há mais de 15 anos aqui no nosso cenário e que tem explorado as novas tecnologias nos seus trabalhos já há um tempo. O Ricardo vinha se dedicando bastante à pesquisa dessas possibilidades, e isso se intensificou nesse período de distanciamento social, em que a internet se transformou no único caminho possível de contato dos artistas com o público. Um dos resultados disso é a videoaula peça Manual Definitivo do Web Teatro, que o Ricardo estreia hoje por meio dos editais emergenciais de auxílio à cultura da Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Era uma questão que eu já estava pensando, como o volume de peças na internet aumentaram muito, e como era uma coisa que eu pesquisava há muito tempo, era uma questão que estava me instigando. Então, dentro do edital, eu tive a oportunidade de formular esse curso de uma forma irônica, assim, definitivo, de como se fazer teatro pela internet. Então, eu quis juntar a videoaula com uma apresentação. Eu quis fazer uma videoaula que ela fosse já uma peça e que, ao mesmo tempo, ela estivesse fazendo sobre o assunto que ela está falando. Então, eu busco, dentro do processo, tá falando e fazendo ao mesmo tempo, falando sobre fazer teatro na internet e fazendo ele
Então é essa brincadeira assim, que eu tento propor. Assim. O manual definitivo do Web Teatro tem texto, direção e atuação de Ricardo Zigomático e se insere em uma série de experiências anteriores do Grupo Sarcáustico. Em Passaporte para o Exílio, dirigido por Ricardo e Thaís Fernandes, o público decidia pela internet se os atores deveriam ir embora de Porto Alegre, discutindo a diáspora dos artistas daqui para São Paulo e outros países. No ano passado, o público que pôde assistir ao espetáculo intitulado A Última Peça, ainda no hall de entrada do teatro, foi inserido em um grupo de WhatsApp, onde uma camada dramatúrgica da peça se desenrolava durante todo o tempo. Para Ricardo, é essa interatividade que aproxima a internet e o teatro. Para mim, o teatro também é um espaço relacional, né? Então, usar a internet só como um espaço para vincular a obra, para mim, eu acho pouco. Eu acho quase como se estivesse vendo um audiovisual ao vivo. Para mim, tem que ter essa interação. E eu diria, assim, quase que o tempo todo mesmo. Essa pergunta e resposta do público com o artista, né? A internet também tem isso. Coloca a gente, artista e público, no mesmo espaço, atrás de uma tela de computador, né? Meio que ela quebra essa hierarquização, né, do artista e do público. Então, também é legal a gente abrir essa porta para tá criando junto com a plateia, né? E é aí que eu pretendo fazer um pouco no manual, tá construindo essa obra junto com a plateia. Em meio aos debates sobre se é possível transportar o teatro para a internet, Ricardo defende que é importante que seja feito ao vivo, de modo a criar uma copresença entre artista e público, tão própria das artes da cena, que no ambiente digital, teóricos e grupos têm chamado de tecnopresença ou telecopresença. Sempre existe, quando surge uma obra de tensão nesse sentido, né? Essa questão do é teatro, não é teatro. Eu acho muito interessante. É muito difícil a gente dizer o que é quando está acontecendo, né? A gente só vai dizer o que é daqui a muito tempo. E possivelmente o artista que estava fazendo aquilo não pensou aquilo daquela forma, nem com aquele nome, né? Não sei os artistas que faziam manifestos, né? Mas no teatro a gente só pensa mesmo o que vai ser depois. Mas tem uma coisa fundamental que eu acho que é assim, quem faz teatro está dizendo que é teatro. Então, é teatro. Ricardo Zigomático estreia a videoaula peça Manual Definitivo do Web Teatro, hoje, 9 de outubro, às 8 horas da noite. A transmissão ocorre no canal do YouTube do Grupo de Pesquisa Insubordinada, do qual ele faz parte e que é coordenado pelo professor Chico Machado, do Departamento de Arte Dramática da URGS. Depois, o trabalho vai ficar disponível nos canais da Secretaria de Cultura de Porto Alegre na internet. E falando em reinvenção do teatro em tempos de pandemia, importante lembrar que se aproxima a 27ª edição do Porto Alegre em Cena. De 21 a 31 de outubro, nosso festival mais tradicional vai tomar os palcos virtuais, assim como as ruas de Porto Alegre e as casas dos espectadores. Serão apresentações locais, nacionais, internacionais, lives e discussões levadas ao público por meio de projeções, ligação telefônica, WhatsApp, Zoom, e-mail, Instagram, YouTube, Spotify e Deezer. O evento promete ser um registro histórico de como fazer teatro em um cenário tão adverso como o atual. A programação completa está no site portoalegreemcena.com. Okay, should we go then? Okay, you ready? 1, 2, 3, 4.
Oi, Ana, Liz, Mariana, olá, ouvintes, aqui André Grassi. Poder para o povo. A mulher é o negro do mundo. Tudo o que você precisa é amor. Frases do pensador e ativista John Lennon, também conhecido como cantor, compositor e Beatle. A maioria de suas letras, escritos e entrevistas são de quando ele era jovem, nos anos 1960, alguns da década seguinte. É grande a influência do movimento hippie, da inconformidade com a guerra do Vietnã. São presentes também a aproximação da arte e da música do Ocidente com a cultura oriental e posições sobre política e religiões. Muitas vezes essas opiniões eram consideradas radicais, outras vezes eram tidas como confusas e até alienadas. Ou seja, tinha sempre polêmica e críticas da direita e de partes da esquerda da época. Hoje, muitas dessas afirmações nos soam até ingênuas. Os fãs daquela época, ou um pouco mais jovens, muitas vezes se perguntam: o que será que John Lennon diria e faria mais maduro, por exemplo, com 80 anos de idade? Pois isso seria hoje, 9 de outubro de 2020, exatamente o dia em que completaria 8 décadas. Infelizmente, ele foi assassinado aos 40 anos, numa data que também completa 40 anos daqui a 2 meses. John Lennon vai ser lembrado numa grande live hoje, com mais de 3 horas de duração e mais de 60 bandas de diferentes partes do mundo, organizado por um site da Holanda. Uma dessas bandas é aqui do Rio Grande do Sul, a Lareiral, de Marisa Rottenberg, Alex Alano, Gelson Oliveira e Giovanni Berti. O John Lennon 80 começa às 4 da tarde, pelo horário do Brasil, no Instagram e no Facebook, porque o sonho não acabou. Bom, e no último dia 4 de outubro faleceu um dos maiores pesquisadores musicais do Brasil, Zusa Homem de Melo. Zusa escreveu diversos livros, trabalhou para diversos veículos de imprensa e era apaixonado por bossa nova e jazz, mas também apaixonado pelo rádio. Em homenagem a ele e a sua trajetória, trouxe hoje para o nosso momento de leitura um trecho do livro Música nas Veias, Memórias e Ensaios, uma publicação da editora 34 de 2007. Neste trabalho, Zusa traz suas lembranças relacionadas à música e, no trecho escolhido, especificamente ao rádio e às suas peculiaridades. O radioteatro de Manuel Durães tinha um formato tradicional, ao passo que o das rádios Tupi e Difusora era mais moderno. Lá brilhavam Lia Borges, de Aguiar, e Walter Forster, Fernando Baleroni, os locutores Homero Silva e Ribeiro Silva, o menino Walter Avancini, o futuro diretor Cassiano Gabus Mendes e outros que vi pessoalmente em plena função no dia em que meu tio Geraldo levou-me para conhecer os estúdios das 2 emissoras no Sumaré, PRG 2 e PRF 3. Atrás da grande janela de vidro, lá estavam eles, em carne e osso, com as folhas de papel do script nas mãos, defronte aos microfones, em poses nada condizentes com a dramaticidade de que tratava o texto. Na cena de uma discussão violenta, Heitor de Andrade, representando um personagem enfurecido, se encostava placidamente numa estante, como se estivesse descansando. A voz era tudo no rádio. Através das vozes, o rádio ouvinte imaginava como bem entendesse o cenário, os rostos, a beleza, a feiura, as expressões e atitudes. O
Respira Cultura de hoje se despede por aqui. O programa de hoje teve participação dos jornalistas Ana Laura Freitas, Mariana Cirena e André Grassi, que fez também a montagem do programa. A apresentação foi comigo, Liz de Bortoli, e a produção é do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade. E não esquece de compartilhar o Respira Cultura nas redes sociais e de seguir a Rádio da Universidade para não perder nenhum conteúdo. A gente volta na próxima sexta-feira pela manhã.